nós preparamos esse período da igreja pensar sobre a reforma. Obrigado, Adilson. Pensar sobre a reforma que está comemorando agora 500 anos. Você pensa, o Brasil foi descoberto em 1500. Em 1517, Deus desperta o coração de um monge, de um sacerdote católico, e o leva para a palavra de Deus. E ao levá-lo para a palavra de Deus, ele descobre na palavra de Deus que há muito mais do que ele estava vivendo como igreja, como religião, há coisas profundas. E ao ler Romanos, ele diz: gente, tudo que nós estamos vivendo é uma coisa que não é bíblica. Se tornou uma instituição política, uma de cunho financeiro, aonde coloca o Estado sobre a religião, e ele volta às raízes. E eu gosto de dizer, mais do que a palavra reforma, que está sendo comemorada agora, terça-feira, 500 anos da reforma protestante, e alguns de vocês estão na fé protestante, na fé evangélica, e sequer sabem o porquê você está nessa fé. Quando Jesus deixou a igreja, ele disse a Pedro: Pedro, sobre essa rocha, e você tem que entender que eu sou a rocha, e você vai construir a igreja sobre a minha vida, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele sopra através do Espírito Santo, algo que é tão poderoso. E a igreja nasce em Atos dos Apóstolos. E Deus então desperta o apóstolo Paulo para guiar a igreja debaixo de revelação, porque o apóstolo Paulo teve a revelação do próprio Jesus, quando teve um encontro no caminho de Damasco, e ele é levado em um período aos céus, e ele se prepara diante da presença de Deus, e ele direciona a igreja. Mas a igreja começa a sofrer perseguições por Roma, e a igreja se torna uma igreja perseguida por anos. Por quase 300 anos a igreja é perseguida, mas no meio da perseguição a igreja se fortalece, porque a igreja sempre foi uma águia que voava muito alto, com duas asas. A primeira asa, ou uma das asas, era a asa da reunião nos templos, mas quando a igreja foi perseguida, ela teve que se reunir muitas vezes em cavernas, não podiam levar suas lamparinas, acendiam as suas velas, e eles adoravam ao redor de velas. E depois, quando a igreja se tornou uma instituição, e não apenas um organismo vivo, o que acabou acontecendo? Eles começaram a trazer coisas e tornar isso rituais. Por exemplo, só se ora quando se acende uma vela, mas a vela não era usada para se orar diante da vela. A vela era usada para iluminar as cavernas onde a igreja se reunia. Muitos cristãos hoje têm preconceito com vela, porque dizem: então tudo que é religioso eu tiro e eu não trago para minha casa. Querido, você é livre para usar vela, especialmente se for perfumada, e de preferência quando não apenas quando você apaga, quando perde a luz em casa. Mas a igreja se tornou um organismo vivo, que nem a perseguição parou a igreja. No ano de 300, a igreja estava florescendo, o ministério estava nas mãos dos santos, a igreja multiplicando, o evangelismo acontecendo, famílias sendo salvas, e o mundo todo sendo alcançado pelo evangelho, porque a obra de Cristo ninguém pode parar. Mas de repente, no meio do caminho, um dos imperadores de Roma, chamado Constantino, e eu estou fazendo todo esse contexto para você entender aonde eu quero chegar nessa noite. Constantino, imperador de Roma, tem um encontro com a cruz de Cristo no meio do caminho, e ele decide estabelecer a religião cristã, e ele vai conhecer sobre o cristianismo, e ele agora tira o sacerdote dos santos das mãos do povo, e ele coloca dentro de uma catedral. Ele tira da mão de leigos a ministração da palavra de Deus, as escrituras, e ele coloca na mão de um sacerdote. E ele tira a linguagem de cada nação, e ele estabelece uma só linguagem, o latim. E ele tira as escrituras das mãos do povo. E chegou uma época que a igreja chegou a dizer: quem ler a Bíblia fica louco. Eu cheguei a ouvir isso quando eu era criança, de pessoas mais velhas, quando eu estava fazendo o processo para me batizar na igreja católica aos 12 anos de idade, quando eu encontrei a Cristo. Algumas pessoas falaram: você precisa fazer as tradições da igreja católica, mas não leia a Bíblia, porque muita gente ficou louca lendo a Bíblia. Eu ouvi isso. Então foi tirado as escrituras das mãos do povo.
Mas paralelamente a igreja nunca parou. Nós vemos histórias e histórias de movimentos de oração, períodos de 100 anos que a oração nunca parou, que o evangelho foi pregado, mas ainda a igreja havia se tornado uma instituição que chegou ao ponto de vender, e o pastor Samuel falou isso muito bem, eu não quero ser repetitivo nessa noite, ele pregou isso semana passada, ao ponto de vender indulgências, ao ponto de, se você der uma oferta específica para a igreja, você então recebe o perdão dos seus pecados. E quando Deus encontra um monge que estava lendo as escrituras, porque quando você lê as escrituras, escamas dos seus olhos caem. Quando você ouve um pastor, você ouve a voz de um homem. Quando você ouve um padre, você ouve a voz de um homem. Mas quando você lê as escrituras, e é por isso que eu tenho ensinado essa igreja, tudo que eu falar, pondere dentro das escrituras. As escrituras, na verdade, é o que precisa te guiar a esse lugar em Deus. E quando esse monge, Martim Lutero, começa a ler a Bíblia, e ele tem um impacto com Romanos, ele coloca então os 5 pilares da reforma. Em 1517, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele prega as 99 teses, e ele rompe com a igreja católica, ele rompe com o movimento de compra ou de venda de indulgências. E esse homem, ele olha para as escrituras, ele coloca 5 bases, ele diz, só a fé. O homem não precisa pagar nenhum preço, o justo viverá pela fé. Então começa uma nova visão da palavra de Deus, e ele diz, só as escrituras. Você não precisa da tradição, você não precisa de ser ensinado por um homem, vá para as escrituras, só as escrituras. E é por isso que quando uma igreja volta-se para as escrituras sagradas, ela é forte, ela é poderosa na sua maneira de agir. E ainda hoje, uma reforma está acontecendo. Deus está chamando a igreja a voltar para as escrituras, queridos. Se você não voltou para as escrituras, o máximo que você é um frequentador de uma religião, seja dessa bela igreja que nós estamos construindo como família nesse lugar, seja de qualquer outro lugar. Sem as escrituras, tudo que nós vivemos é religião, mas só as escrituras nos fazem mudar a mentalidade e um estilo de vida. E ele continua ainda dizendo, só a graça. A salvação é pela graça, não é por obras para que o homem se glorie. Você não precisa pagar nada por isso. Isso, pasmem, mas foi uma revolução na época. E quando você lê as escrituras, você diz, mas está por todas as escrituras a graça. Mas esse homem foi usado por Deus para romper com a estrutura religiosa. E ele diz, tenham uma coisa em mente, e o 4º pilar é só Cristo. E ele diz, vocês não precisam de nenhum outro intercessor. Vocês não precisam de nenhuma outra mulher que te leve a Deus. Você não precisa orar para nenhum outro homem que foi justo nessa terra. Apenas um, somente a Cristo. E se você entende que Cristo é a tua salvação, você já recebeu a tua salvação. E isso foi um outro impacto no movimento. E depois ele disse, só a Deus glória. E quando você entrega glória a Deus, tudo muda. Os príncipes da época, muitos príncipes, muitos reis, monarcas, se converteram à fé do protestantismo. E eles foram para a palavra, eles tiveram, porque o próprio Deus soprou isso. E a reforma continua acontecendo até hoje. E é por isso que, ao preparar essa palavra nessa noite, eu quero fazer isso antes das crianças chegarem, e nós vamos ouvir o que a fé nas crianças, esse momento em que eles viveram lá no Acampa Kids. Eu gostaria que ninguém fosse embora antes da gente receber os nossos pequeninos, porque o mundo está trabalhando para romper com a estrutura de família na vida dos pequeninos, e nós como igreja, nós estamos dizendo às nossas crianças, nós acreditamos no futuro de vocês. Mas ao preparar isso, tem vindo no meu coração algo que tem me feito perguntar ao Senhor nessa semana, o que o Evangelho fez na minha vida? E eu quero perguntar para você hoje, o que o Evangelho fez na sua vida? O que o Evangelho está fazendo na sua vida? O que o Evangelho fez em você como marido depois que você conheceu a Cristo? Em você como esposa depois que você conheceu a Cristo? O que o Evangelho fez em você como filho? Em você como funcionário, em você como patrão? O que o Evangelho fez na sua vida?
O Evangelho teve um impacto na sua história. O que o Evangelho fez em você, ou está fazendo, quando as luzes aqui se apagam, e quando você volta para casa, o que o Evangelho fez na tua forma de pensar? Queridos, o que o Evangelho fez em nós? E essa é uma pergunta que eu penso que nós precisamos, muitas vezes, parar e ter uma crise de consciência. E perguntar, como que eu estou lidando com a vida que eu decidi andar em Cristo? E sabe onde, na verdade, essa pergunta começou a fazer em meu coração, e a levantar em meu coração? Quando eu comecei a ler o livro de Jó. Quando eu comecei a ler o livro de Jó essa semana, e Deus, com o coração cheio de um prazer a respeito de Jó, Ele fala para Satanás: está vendo o meu servo Jó? Ele é um homem justo e fiel. E eu perguntei no meu coração: Deus, será que o Senhor pode dizer isso sobre mim? O que o Senhor está dizendo sobre mim agora mesmo? E a triste resposta que eu tive: Deus não pode falar completamente sobre mim isso. E eu sei o quanto eu preciso agradar mais a Deus e posicionar meu coração nesse lugar. O que Deus está falando a teu respeito? O que o Evangelho está fazendo em você? E outra coisa que me impactou é aonde o Evangelho está criando estruturas firmes no meu coração. Eu não vou pregar sobre o Sermão do Monte, mas o Sermão do Monte, ele termina com a história de Jesus dizendo: depois que vocês ouviram tudo isso, saibam de uma coisa, vocês vão decidir se vocês vão construir a casa de vocês na areia ou na rocha. Porque a tempestade, os ventos, os rios e a tragédia vai bater na casa de todo mundo. Bons e maus, crentes e descrentes, vai acontecer na vida de todo mundo. Agora, aonde você está construindo a sua vida é que vai determinar o quanto a tua casa vai ficar firme depois da tragédia, depois da situação difícil, depois da tribulação. E de novo eu tenho perguntado: o que o Evangelho está fazendo em minha vida? E se a tragédia bater, e se o momento de treva chegar, e se houver luto, e se houver perda, e se a coisa não estiver bem, o que o Evangelho está fazendo na minha vida? Porque, queridos, eu já vi gente fugindo do Evangelho, indo embora do Evangelho por coisas pequenas, por coisas tão insignificantes, abandonando Cristo, abandonando a fé, abandonando as Escrituras, abandonando só Deus glória, abandonando a graça. O que o Evangelho está fazendo em nós? E quando eu ouvi essa semana, assisti essa semana, uma das reportagens do Fantástico, vocês devem ter visto a tragédia que aconteceu em Goiânia. Um menino de 14 anos, agora você pensa numa coisa, quantos aqui são pais de filhos de 10 a 15 anos? Você manda seu filho para a escola, você é um cristão, você manda seu filho para a escola, e quando ele chega na escola, um garoto perturbado de 14 anos, com a arma da mãe, que é policial, leva para a escola e ele é atormentado. Ele começa a atirar, e ele descarrega a arma, ele atira na cabeça de um, ele atira no peito de outro, e ele vai atirando, e todos fogem, eles vão embora. Alguns conseguem ficar, e se alguém viu aquela coordenadora pedagógica abalada, dizendo: eu cheguei até ele, e são quase 15 minutos de entrevista, e ela treme, e por último ela diz: depois de tudo isso que eu consegui tirar a arma da mão dele, eu estou num estado de nervo. E o repórter pergunta: o que você tira de tudo isso? Ela diz: agora, eu sei que isso vai me fortalecer, mas agora eu não estou forte. E depois apresenta uma outra reportagem de como aconteceu a tragédia, e mostra os pais de um dos meninos que foram mortos na hora. 2 morreram na hora, um morreu depois, e tem uma que vai provavelmente ficar tetraplégica. Na escola do nosso filho, se isso acontece. O que o Evangelho fez em nós? E se a tragédia bate em nossa casa?
E ao assistir esse vídeo, eu vou passar para vocês o vídeo desses pais. Essa pergunta veio mais forte no meu coração ainda. Podemos passar esse vídeo? Me ajuda só com o púlpito aqui, faz favor. Os pais de João Pedro, uma das vítimas, não aceitam que o bullying sirva de explicação para a tragédia. E disseram ao Fantástico que nunca souberam de nada. Em nenhum momento a escola nos chamou ou nos relatou que o meu filho fazia bullying com outra criança. As pessoas estão se debatendo como se o bullying fosse a justificativa para matar uma pessoa. E o bullying não é uma justificativa, porque se ela for, mais e mais jovens vão morrer, mais e mais crianças vão morrer. O pai de João Pedro se queixa da condução da polícia. O inquérito acho que foi encerrado e não fui chamado para depor. Não escutaram a gente. O senhor gostaria de ter falado, né? Claro, claro. Se o delegado sempre nas entrevistas, em tudo que ele falou, ele deu essa justificativa do bullying, por que ele não procurou saber da nossa parte? Porque aí a escola teria que comprovar que o nosso filho realmente estaria fazendo isso. Qual é o sentimento de vocês em relação a esse garoto? Nós já perdoamos. Eu perdoei ele. O único sentimento que nós temos é de tristeza pelos pais deles, por ele. Porque nosso filho foi morar com Jesus. Mas qual será a reação da sociedade com esse menino? Nós não desejamos nada de mal para ele. Onde ele vai estudar agora? O que ele vai fazer? O que os pais vão fazer? Nosso desejo é que o mesmo amor que alcançou a nossa casa alcance a vida dele. A saudade vai ficar, mas nós temos a certeza que vamos encontrá-lo um dia. O que o Evangelho tem feito conosco? Ao ouvir essa reportagem desses pais dizendo, nós perdoamos ele. Ao ouvir esses pais dizendo, nós queremos que o amor, como alcançou a nossa casa, alcance também a casa desse menino. O que vai ser dos pais desse menino? O que vai ser agora desse menino? Onde ele vai estudar? O que vai ser do futuro desse menino? E eu pensei, o que o Evangelho fez na vida desse casal? Sabe, queridos, tem um momento que a gente precisa olhar para dentro do nosso coração e perguntar o que nós estamos fazendo com a salvação que nós recebemos. Nós vamos perguntar se de fato nós não estamos apenas praticando uma religião, ou de fato nós estamos sendo trabalhados em um processo pelo Evangelho de Cristo, amadurecendo na fé. No ano passado, nós vimos uma das cantoras gospel, Eishla, perdendo o filho que esteve com meningite, e de repente, da noite para o dia, o menino não sai do hospital, ele morre. E essa mãe, ela vem em público e ela disse, Deus me deu, Deus levou. Eu pergunto no meu coração, e se as trevas, e se o rio, se os mares, se as ondas batem na minha casa, aonde eu estou construindo a minha vida espiritual, aonde eu estou construindo a minha fé? E é por isso que nós precisamos de novo retornar às Escrituras. Nós precisamos de novo manter a nossa vida em Deus e dizer, Deus, me amadurece, eu me coloco num lugar onde eu preciso trabalhar o meu coração, porque, queridos, eu sou pastor já há tantos anos, há quase 20 anos eu pastoreio, e eu vi gente que estava em Deus, que estava declarando que Deus era o seu Senhor, mas quando a luta chegou, a doença bateu, o desemprego bateu, as finanças foram embora por uma estação, essa pessoa sumiu da presença de Deus, ela fugiu da fé. Coisas nós conseguimos de volta, carro você compra de volta, casa você constrói de novo, filho, família não. Quando você ouve um pai e uma mãe falar isso a respeito dos filhos, ele foi morar com Jesus.
A maioria de nós, quando não estamos consolidados na fé, nós começamos a culpar Deus, nós começamos a dizer onde que estava Deus, porque Deus não olha para mim, porque Deus não se importa comigo, porque Deus não se preocupa, porque Deus não age, e nós muitas vezes mostramos o quanto nós somos infantis espirituais. Porque o Evangelho tem feito em nós, ele está nos amadurecendo, ou a gente continua meninos da fé. Anos de vida cristã. Agora, queridos, frequentar uma igreja não sustenta a tua vida, mas a palavra de Deus, ela sustenta a tua vida. A palavra de Deus, ela trabalha em você. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz: você quer me seguir? Você quer me seguir? Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 16, versículo 24. Ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo uma coisa aqui, ele está dizendo: você precisa entender que na jornada que você vai começar a caminhar, se você quer ser meu discípulo, salvação é de graça, para que você não se glorie, mas depois que a salvação chegou, posicione o seu coração em mim, fortaleça o seu coração em mim, comece a construir a sua vida em mim. Comece a construir o seu coração em mim. E a primeira coisa que você vai fazer, e que eu vou pedir a você, é que você negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo: quem quiser segui-lo, saiba de uma coisa, a vida não vai ser tão mansa assim, ela vai ser cheia de prazer, ela vai ter muitos cuidados, Deus vai te defender, Deus vai te proteger, Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado, mas saiba de uma coisa, você vai precisar negar-se a si mesmo. E quando Jesus fala sobre negar a si mesmo, Ele não está falando de você negar coisas ruins, e você abrir mão de coisas ruins, isso fala sobre carregar a cruz. Mas negar-se a si mesmo, Ele está falando sobre abrir mão de coisas que são boas. Ontem, eu gosto desse livro, Os Segredos do Lugar Secreto, vocês sabem o quanto eu amo esse livro, e eu encorajo todo mundo a ler esse livro, porque esse livro, depois de 6 anos, continua falando no meu coração, e eu abro esse livro, muitas vezes no meu devocional, e ontem era tarde da noite, eu abri e caiu exatamente nesse tema, e eu vou copiar a palavra do Bob Sorg nessa noite. Negue-se a si mesmo. O Bob Sorg coloca 3 pontuações aqui do negar-se a si mesmo. Ele diz: se você quiser seguir a Cristo, saiba de uma coisa, em estações da sua vida, Ele vai pedir coisas que te dão prazer, para que você possa, em fraqueza, se tornar forte diante de Deus. E eu estava ouvindo do Senhor o que o Evangelho fez com você, o que o Evangelho fez com você, e eu sinto que para o Evangelho fazer algo em nós, nós precisamos enfraquecer a nossa carne, enfraquecer o nosso homem interior, para que a força do Senhor venha sobre nós. E alguns de nós estamos em fases diferentes. Alguns de nós estamos em um processo em que negar-se a si mesmo é abrir mão de prazeres que são tão básicos, e que, se você é moderado no fazer aquilo, você pode até fazer, mas Deus começa a pedir para nós abrir mão de coisas que têm aparência do mundo, para se tornar parecido com Jesus. E tem coisas que a gente vai precisar abrir mão. E se a gente não nega a nós mesmos, no processo de vida cristã, nós vamos continuar construindo na areia. Mas quando nós negamos a nós mesmos, abrimos mãos de prazeres para colocar o nosso coração, e eu vou chamar isso de posicionar o coração em Deus. E eu quero dizer para você, negar-se a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus tem um preço a pagar. A salvação não tem preço, mas a santidade, o caminhar com Deus tem um preço. E algumas pessoas eu tenho ouvido dizer assim: o preço é alto demais, pastor. O preço só é alto demais quando a gente não sabe o que está comprando. Mas quando a gente sabe o que a gente está comprando, o preço se torna muito pequeno. Tem uma cobertura de um apartamento aqui em São José que vale 3.700.000 reais, num dos prédios mais antigos de São José dos Pinhais. Então, para o cara ter aquela cobertura, ele precisa ser muito rico. Muito rico. 3.700.000, uma cobertura de talvez 300 metros quadrados. Mas de repente alguém chega para você e diz assim: olha, eu tenho aquela cobertura e eu vendo ela para você por R$1.000. Alguns de vocês agarrariam aquilo porque você sabe que vale a pena esse preço. Vale a pena pagar R$1.000 e até R$100.000 por aquela cobertura, sim ou não? Se ela vale 3.700.000, pagar R$1.000 é uma bagatela.
Mas muita gente vai reclamar, porque que absurdo, porque não dá de graça, porque eu tenho que pagar R$1.000, porque eu tenho que pagar R$100.000, e na vida cristã é a mesma coisa. Se nós soubéssemos o valor da intimidade com Jesus, se a gente soubesse da vida que nos espera em Deus, se a gente soubesse da tranquilidade, paz, harmonia, restauração, casamento incrível, filhos na presença de Deus, se a gente soubesse o que o Evangelho faz, nós pagaríamos o preço e nós não ficaríamos reclamando. E é por isso que Jesus está dizendo: se você souber o preço, você vai pagar. Você vai negar-se a si mesmo. Se você entender o valor do Evangelho para você, você vai negar-se a si mesmo. Esse ano nós ouvimos o Senhor: sejam assim como Jesus. E nós começamos a jejuar, e a jejuar, e a jejuar, e fazer jejuns como congregação, e nós chamamos, e alguns de vocês entraram em todos os jejuns, outros de vocês fingiam que não era com você, porque posicionar o coração em jejum é enfraquecer os seus prazeres. Eu cheguei aí para reuniões de pastores aqui na cidade, e eu chegava nos cafés, e eu dizia: não como isso, não estou comendo isso. Por quê? Não, porque eu não estou comendo. Você está em jejum? Sim, estou em jejum disso. Ah, não como doce, no outro dia não como carne, no outro dia não como. Então ele falou: meu Deus, mas vocês jejuam tanto lá na igreja desse jeito, estão querendo comprar a Deus? Não, nós queremos posicionar o nosso coração em fraqueza, para que Ele se torne forte em nós. Negar-se a si mesmo, queridos, em uma estação, alguns de nós, para vencermos alguns pecados, vamos precisar abrir mão de coisas para posicionar o nosso coração, para que a força de Deus venha sobre nós. Alguns de nós, para vencer algumas batalhas espirituais, porque a Bíblia diz que há demônios que só são vencidos com jejum e oração. Não se preocupe, eu não vou pedir para ninguém fazer jejum agora no mês de novembro. Eu ouvi alguém dizer assim: pastor, eu nem gosto de vir muito no culto de Santa Ceia, porque você sempre está pedindo um jejum, então é melhor que eu não vá para não saber, para não precisar fazer. Chega um momento que a igreja amadurece, e ela decide se posicionar o seu coração, e a coisa mais linda é quando o homem entende as suas fraquezas, um pai de família, um marido entende as suas fraquezas, e a mulher vê ele posicionando o seu coração em Deus, e dizendo: olha, eu estou abrindo mão disso que é meu direito, de comer carne, de comer doce, de beber refrigerante, muitas coisas. O Bob Sorg coloca: existem momentos na vida cristã que nós vamos ter que posicionar o nosso coração e abrir mão de coisas que nós amamos fazer. Por exemplo, para poder colocar o nosso coração em Deus, talvez você vai ter que dormir menos para orar mais, para levantar mais cedo para orar. Em alguns momentos talvez você tem dinheiro para comprar roupa, e você vai fazer compromisso de não comprar roupa, para poder colocar o teu coração em humildade diante de Deus. Existem momentos que você vai abrir mão de coisas que são prazerosas para poder jejuar, para poder abrir mão de alguns alimentos. Por quê? Porque a Bíblia diz que é quando você é fraco que você é forte. Porque a Bíblia diz que a graça do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vejo tantas pessoas, Deus trabalhando na sua vida, e ela não entende que Deus está chamando ela para um lugar de posicionar o coração em Deus. E daí eu vejo cristãos de anos, com todo amor eu estou dizendo isso para você. Eu vejo cristãos chegando, posicionando o coração, crescendo em Deus, vivendo um evangelho que transformou a sua vida. E eu vejo gente passando por lutas tremendas, e ele tem 1 ano, 2 anos de cristão, e ele é tão firme em Deus, que eu fico admirado. E eu vejo crente velho, que o evangelho ainda não foi impactante na sua vida, e eu vejo ele murmurando, ele reclamando, ele vai embora porque feriram ele vai embora porque magoaram ele, e ele fica cheio de nhenhenhen, de mimimi. Quando na verdade o evangelho, ele te coloca num lugar, ele sustenta a tua vida na rocha, e ele posiciona o teu coração. E escute uma coisa: quanto mais perto de Deus você está, e mais intimidade você quer, você vai pagar o preço. E coisas que Deus vai pedir para você, e hoje mesmo Deus vai pedir coisas para o seu destino. Deus vai pedir coisas para você vencer essas batalhas. Deus vai chamar você para um lugar em que em várias estações, isso nunca vai parar, em várias estações da sua vida, Deus vai pedir: posiciona o teu coração nesse lugar. Sabe quando uma igreja amadurece, queridos? Quando ela não apenas posiciona o coração quando ela faz algo corporativo, mas quando você pergunta para o irmão, ele diz: pastor, Deus me pediu para abrir mão do futebol, para poder dar mais tempo para Ele. Pastor, Deus me pediu
para amar mais e servir mais na casa de Deus, eu vou precisar, em uma estação da minha vida, chegar do meu trabalho, fazer uma janta rápida e servir ao Senhor como Ele está me chamando. Pastor, eu tenho dificuldade em jejuar, então eu preciso trabalhar na minha fraqueza, porque eu vou enfraquecendo o meu homem interior, porque escamas dos meus olhos precisam cair. Sabe, queridos, por muito tempo, viver o Evangelho foi frequentar um lugar, e a geração dos últimos dias, viver o Evangelho é quando realmente ele teve transformação em nossa vida. Jesus vai pedir coisas de nós que em cada momento é diferente, porque cada um de nós estamos em processos diferentes em Deus. Eu não quero te colocar medo, e esse não é o tema dessa palavra, mas eu quero te perguntar hoje: e se vem uma notícia tão pesada para a tua vida? O que o Evangelho até agora fez por você? Essa semana é o primeiro Acampa Kids que Naine estava à frente. A gente estava à frente como pastor e a preocupação é a mesma, mas quando você está liderando direto, eu vi essa, falei: amor, você está de lua de mel comigo, você não pode esquecer disso. E ela: ai meu Deus do céu, ai, essas crianças, meu Deus do céu, a segurança dessas crianças, ai meu Deus, me atormenta só de pensar que pode acontecer qualquer coisa com uma criança. E ai meu Deus, e ela estava assim, ó, aquela... Você sabe, queridos, quando a gente ama, a gente não quer que nada de mal aconteça com os nossos, sim ou não? Deus também não quer que nada de mal aconteça com você. Mas nesse mundo nós estamos em um lugar onde o pecado domina. E quando a tragédia bate, Deus é o nosso sustento. É por isso que Martim Lutero escreveu uma das canções mais lindas: Castelo forte é o Senhor. Castelo forte. Alguns de nós estamos em um lugar na batalha, onde você está exposto e setas do inimigo estão vindo, setas de pecado, setas de doença, setas de tribulação, setas financeiras, setas na mente, flechas estão sendo lançadas contra nós, e nós estamos expostos, e o Senhor está dizendo: corre! Vem para o meu castelo, porque eu sou a sua fortaleza, eu sou o teu esconderijo, bem presente na hora da angústia, se refugie em mim, porque quando você entende quem eu sou no meio da batalha, você posiciona o seu coração. Eu tenho perguntado isso: Deus, e se as trevas batem, e se o luto bate, como eu vou posicionar o meu coração? Eu vou continuar liderando uma igreja, olhando para o Senhor e vendo a tua bondade? E quando eu olho para um casal como esse, não é porque eles são mais nobres, não é porque eles são mais santos, é porque o Evangelho causou algo neles. O Evangelho precisa causar algo em nós, ao ponto de nós mudarmos como maridos, ao ponto de nós mudarmos como esposa, ao ponto de mudarmos como filhos, ao ponto de mudarmos na sociedade. O Evangelho precisa causar algo em nós. O Evangelho precisa mudar a nossa linguagem, os nossos pensamentos, os nossos conceitos, porque senão o Evangelho é pura tradição, é puro frequentar. E Jesus está dizendo: existem momentos que você vai negar-se a si mesmo, mas tem momentos que você vai precisar carregar a tua cruz. E eu quero dizer para você: a cruz que você precisa carregar não é o teu marido que está te atormentando, não é a tua esposa, não é teu filho. E alguns dizem assim: meu Deus, essa é a minha cruz. Já ouviram isso? Pois eu quero dizer que esse não é, ou essa não é a tua cruz. A cruz que Jesus carregou por nós eram os nossos pecados e a nossa carnalidade, e o nosso homem carnal, os desejos desse mundo. E quando nós carregamos a nossa cruz e nós dizemos: Senhor, eu quero deixar toda a carnalidade, todo o pecado,
tudo que me atrapalha. Senhor, eu quero deixar o pecado que me domina. E então nós carregamos a nossa cruz e nós dizemos: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador e eu careço de Ti. Existe um momento que você vai precisar, para posicionar o seu coração, você vai precisar abrir mão de coisas pecaminosas, e muitas vezes a gente só consegue abrir mão disso quando a gente entra em um lugar de fraqueza espiritual. Mike Bickle, líder da Casa Internacional de Oração, ele diz: o jejum é a maior arma para vencer pecado, porque você coloca em submissão e Deus começa a restaurar o teu coração, porque você, na tua fraqueza, você demonstra que você só pode vencer aquilo no poder do alto. Deus está te dando uma cobertura por R$1.000. O Evangelho, ele é valoroso para você querer pagar barato demais. Não dá para pagar menos. Você pode pagar menos. Você pode viver uma vida e está tudo bem. Mas uma hora a chuva vem. E eu quero estar com o meu coração posicionado diante de Deus. E Jesus continua dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Seguir a Jesus é caminhar com Ele, é ser parceiro dEle. Seguir a Jesus é estar alinhado com a vontade dEle. Seguir a Jesus é olhar para o teu homem interior e dizer: Senhor, eu vou trabalhar na próxima estação para ouvir o Senhor. Queridos, escamas caem dos nossos olhos. É impressionante que muitas vezes, ao enfraquecer o coração, lembra do filho pródigo? O filho pródigo só caiu em si quando a fome chegou. E às vezes a gente, para cair em si, precisa enfraquecer o nosso espírito, para que a força do Espírito de Deus comece a nos governar. É nesse lugar onde a escama dos nossos olhos cai. E o Senhor está nos preparando para romper mais. E é nesse lugar que nós queremos estar como casa de Deus. Essa noite eu quero orar por vocês e orar com vocês. E que essa pergunta continue valendo em nosso coração: o que o Evangelho fez em você? E eu quero dizer ao Senhor: por favor, Senhor, me ajude a construir minha casa na rocha. Hoje eu tive um tempo com os rebotes que estavam terminando o TD. E eu vi aqueles adolescentes e eu disse: gente, se vocês soubessem o que Deus vai fazer através de vocês. Nós estamos agora enviando mais um missionário para Moçambique de 21 anos. Um menino que foi na viagem missionária e decidiu: eu vou seguir Jesus lá em Moçambique. Eu falei para eles: alguns de vocês serão os futuros missionários, pastores, médicos, publicitários, advogados. A luz de Cristo vai brilhar através de vocês. Eu olho para essa geração e eu espero que o Evangelho faça algo neles. E eu olho para vocês no domingo e eu peço que o Evangelho faça algo na segunda-feira em vocês. Eu espero que quando vocês voltem para casa hoje, o Evangelho faça algo em vocês. Eu espero voltar para casa hoje que o Evangelho faça algo em mim. Eu espero que o Evangelho esteja fazendo algo e que a reforma não termine. Por isso, queridos, nessa noite, alguns de nós, para estarmos mais íntimos de Deus, para buscar mais a Deus, para ter mais o profético, para revelar mais o coração de Deus para o nosso coração e para vencer algumas batalhas interiores, nós vamos precisar posicionar o nosso coração. E não é mais algo que eu diga para vocês, porque esse ano eu liderei vocês nesse lugar de jejum. Esse ano, todo mês nós dizemos: vamos abrir mão de carne, vamos abrir mão disso, vamos fazer isso. Não é para a gente fazer um movimento religioso, mas é para fortalecer o coração em Deus. Mas agora é o momento de você
de você seguir e dizer para a tua alma: eu preciso abrir mão de algo, e eu não vou dizer para ninguém: ei, eu estou jejuando disso, ei, eu estou fazendo isso. Muito pelo contrário, são coisas que Deus vai pedir para você, e que vão ser só para você. Eu vejo pessoas passando por tribulações tão violentas nas finanças, uma estação de desemprego, mas eu não vejo essas pessoas posicionando o coração na sala de oração. Tem tempo para entretenimento, tem tempo para muita coisa, mas não tem tempo para gastar na presença de Deus. Ah, querido, se você soubesse o quanto Deus está esperando você nesse lugar. E eu posso dizer com toda a convicção, até 3 anos e meio atrás, a minha vida era uma vida muito rasa em Deus. Eu lia a Bíblia e eu orava para pregar para vocês. Eu lia a Bíblia e eu orava porque eu tinha que manter um padrão religioso, porque afinal de contas, como pastor, eu precisava fazer isso. Mas eu via a Naine toda vez chegando na presença de Deus, e eu olhava tanto em casa quanto na sala de oração, e eu via essa mulher chegando na presença de Deus tão rápido, e ela abria as mãos, ela abria as escrituras, e ela começava a chorar nas escrituras, e eu demorando, um sanguíneo ali, dizendo: ai Deus, eu quero isso também, mas a minha mente não parava, eu tinha tantas preocupações, eu tinha tanta coisa, e eu não parava, mas de repente, e eu perguntava para ela, eu dizia para ela: como que você consegue chegar rápido na presença de Deus desse jeito? Eu queria chegar e já chorar, eu queria chegar e... Ela disse: não é fácil, e por muito tempo não foi fácil, mas hoje, toda vez que eu entro na presença de Deus, eu vejo uma porta aberta, e eu sei que aquela porta da sala do trono, não importa se eu estou suja, se eu estou pecadora, não importa se eu falhei como mulher, como mãe, não importa nada disso, eu sei que aquela porta nunca vai estar fechada, e eu sei que o meu Deus está sentado naquele trono, e eu sei que eu posso correr para aquele trono, e Ele nunca vai dizer: opa, você está suja, opa, você está com problema. Eu sei que toda vez que eu chegar diante daquele trono, Ele vai estar dizendo: filha, eu estava te esperando de novo. E hoje eu estou conseguindo ver essa porta aberta, e eu quero dizer para você: aquela porta continua aberta para você. Posicione o teu coração. Vamos colocar em pé. Abra tuas mãos. Alguns de vocês que estão aqui nessa noite precisam posicionar o seu coração em Deus, naquilo que Deus está pedindo a você. Alguns de vocês que estão aqui vão fazer entregas nessa noite. Alguns de vocês que estão aqui podem fazer oração aí mesmo no seu lugar. Mas alguns de vocês sabem o que Deus está pedindo para você, e não tem como você fazer uma entrega sem vir a esse altar. Eu não vou direcionar você na oração, mas você sabe o que Deus está pedindo a você. Para alguns de vocês, ok, eu vou entregar aqui, está tudo bem, pastor. Mas alguns de vocês, o Espírito Santo está pedindo: eu preciso que você esteja no meu altar. Enquanto nós vamos cantar essa canção, você vai fazer a tua entrega aí, e você vai fazer a tua entrega aqui no altar. Você que sente que o altar é o teu lugar nessa noite. Então nós podemos apagar as luzes, e essa oração eu não vou te guiar, eu vou deixar você fazer ela. Porque, sinceramente, quando Deus te chamou para um lugar, você não consegue viver em outro que não seja aquele lugar. Pode apagar as luzes. Faça a sua entrega. É mais do que uma canção. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça